Fala pessoal, aqui é o professor Everton Mota do CPEM. Hoje a gente vai fazer um evento aí para você que vai fazer a prova da Guarda Municipal, não é? Do município de Gravatá. Vai acontecer amanhã, que é domingo, e essa revisão que a gente vai fazer hoje, né? Vai cair na prova de certeza absoluta. Vai ser muito importante para você alavancar a sua nota na prova que acontecerá na cidade de Gravatá. Tranquilo? Então vocês vão ver aula aí com os professores da gente. E quem quiser estudar com a gente aqui no presencial, né? Quem é daqui de perto de Caruaru, ou quem é de longe, quiser adquirir um de nossos cursos aí online, né? Muito completo nossos cursos. Você vai entrar aí no nosso site www.cpem.com.br e pode comprar, que a gente libera daqui, manda o seu login, sua senha e você vai ser aprovado, né? 2021 vai ser o ano dos concursos públicos. Então, meu amigo, você que quer mudar de vida, vai ser a sua chance. Mas para isso você tem que investir, tem que começar. Beleza? Tamo junto. Temos também as apostilas aí para quem quiser, né? Apostila da Polícia Civil, PM de Alagoas, Polícia Militar de Pernambuco. Você que está sonhando aí, lutando dia após dia em busca de um concurso público, cola aqui com a gente no CPEM que vai ser muito bom. No mais, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal aqui do YouTube e compartilhe os vídeos que a gente está postando, que a partir de então a gente vai colocar vários outros vídeos, fazer revisões, aulões, de graça aí para todo mundo. Mas a gente precisa da sua ajuda, beleza? Tamo junto, CPEM, seu sonho, nosso objetivo. Olá, concurseiro, sou o professor Alberto Silva, professor do CPEM de Ciências Humanas. E o nosso encontro de hoje, a nossa aula, ela está diretamente ligada com um dos assuntos relacionados a atualidades, que também faz parte de conhecimentos específicos. Então, o tema da nossa discussão, da nossa aula de hoje, é poluição sonora. E a partir disso aí, vamos tentar trazer os elementos principais que faz parte desse conceito, dessas ideias, as implicações, os países que têm os maiores índices de poluição sonora do mundo. Então, sempre quando nós estamos discutindo uma temática e o nosso objetivo é entender, é aprender, então o ponto de partida ele se dá a partir do momento em que eu domino o conceito. Então, dessa forma, poluição sonora, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define como ruídos de níveis sonoros superiores a 65 decibéis. Mas, concretamente, dito ruído se torna daninho se for superior a 75 decibéis e dolorosos a partir de 120 decibéis. Com isso, uma vez estando com esses dados, com esses elementos que são simples da gente aprender, da gente compreender, fica menos complicado da gente avançar e dominar esse conteúdo por completo. Não é um conteúdo dramático na questão de compreensão. Não é um conteúdo complexo, mas é um conteúdo que necessita especificamente dessas compreensões. Então, a partir de 65 decibéis, segundo a OMS, é importante a fonte também desse dado, nós já temos uma ideia de poluição sonora. Contudo, ainda segundo a OMS, esses dados, esse nível de poluição sonora, ele só começa a ser danoso a partir de 75 decibéis. Isso é a recomendação geral da OMS. Países, estados e municípios têm também legislações próprias que regem essa ideia aí de poluição sonora. Então, de um âmbito geral, isso é o que prega a OMS. Mas países, estados ou municípios podem trazer outros números acerca desse conceito aí. E o que é importante para a gente?
O que é importante para a gente é saber o que é que a Organização Máxima de Saúde ela diz. E dentro de um processo de aprofundamento, a depender do estado e da cidade do concurso, cabe-se informar dentro de um detalhamento mais específico para saber se o estado e se o município estão dentro daquilo que a OMS prega ou se eles têm as suas normas próprias acerca da poluição sonora. Então, dentro disso aí, um outro ponto que nós trazemos aqui para avançarmos é os tipos de causa de poluição sonora. Então, a poluição sonora ela pode ser produzida por diversos elementos. Ela pode ser produzida por diversos objetos. Com isso, cabe-se entender. Trago aqui 3 pontos. O principal foco de ruídos nas cidades é causado por carros. Por exemplo, buzina. A buzina de um carro produz 90 decibéis e a de um ônibus chega a ser 100 decibéis. Isso é um tipo de poluição sonora. Evidentemente que, ao ouvir de forma esporádica, os danos são mínimos. Mas a partir do momento em que esses ruídos se tornam permanentes, a médio prazo vai trazer consequências difíceis. O tráfego aéreo também traz alguns pontos também de poluição sonora. Isso aí nós vamos ter nas médias e grandes cidades. O número de aviões que sobrevoam uma cidade é menor que o dos carros, mas seu impacto é maior. Só um desses aparelhos produz 130 decibéis. Por isso que esses 2 pontos aí trazidos sobre poluição sonora, o que cabe a gente fazer a diferenciação é o seguinte. Então, aí está se falando em poluição sonora ocasionado em áreas urbanas. Então, traz aí 2 elementos para ser refletido. Automóveis, e aí faz a distinção, buzina de carro e de ônibus, que tem uma potência gigantesca no sentido de poluição sonora. E também o tráfego aéreo nas grandes cidades, que de uma forma muito esporádica, porque em comparação a carros e ônibus, o tráfego aéreo é menor. Mas o dano que ele causa é muito maior. Então, pessoas que vivem próximas a aeroportos, pessoas que trabalham em aeroportos, existem 2 coisas. A primeira é, se não houver um processo para inibir esses ruídos, e aí pode ser um aparelho, pode ser um processo de acústica das casas, dos apartamentos. Se não existe isso, o dano ele vai vir com certeza para a sua vida. Contudo, se esses pontos aí eles não forem respeitados, dentro dos aeroportos, os trabalhadores, aqueles que fazem parte da comunidade que trabalham dentro de aeroportos, eles têm protocolos, eles têm EPIs para evitar esse tipo de dano. Já a população que está ao redor dos aeroportos, isso é uma situação um pouco mais problemática, porque necessita de alguns investimentos para tentar fazer com que sua casa, o seu apartamento, sofra o menos possível, tanto no sobrevoo, quanto também no pouso. Dessa forma, esses elementos aí, de forma contínua, a médio prazo, não é nem a longo prazo, a médio prazo, traz situações que deixam com que a população se torne vítima de algo que ela não produziu, que é aí onde está a gravidade, se torne vítima de algo que ela não produziu e ela entre em um processo de causas, de doenças, enfim, que são ocasionadas pela poluição sonora. Então, outro ponto aqui relacionado às causas são as obras de construção, restaurantes e lazer noturno. Veja, parece óbvio esse debate.
Parece óbvio que em construções vai existir o barulho. Restaurantes, bares, casas de show, vai existir o barulho. Dessa postura, dentro dessa condição de uma ideia óbvia, o aprofundamento ele é interessante. O aprofundamento é o que vai fazer com que você se diferencie de outras dezenas de milhares de candidatos. Então, em obras de construção, a construção de um novo edifício, um novo estacionamento ou um recapeamento asfáltico de um pavimento provoca ruído. Por exemplo, uma britadeira pneumática tem uma intensidade sonora de 110 decibéis. Existem também, nesse ponto aqui das obras de construção, a depender do tipo do solo em que esteja se fazendo uma obra, há necessidade de explodir as pedras desse solo. E isso traz um dano gigantesco. Nós estamos mencionando o aspecto apenas da poluição sonora, porque essas explosões causam outros danos. E essas explosões, elas conseguem ultrapassar tranquilamente 120, 130, chegando até 150 decibéis, que é algo extremamente prejudicado e, segundo a OMS, é mais do que o dobro do que é recomendado, como sendo tolerável. Então, cabe a gente refletir que obras de construção, para que elas sejam realizadas, a depender do seu tamanho e da estrutura necessária para que ela possa ser colocada em prática, é necessário uma série de autorizações. E uma delas é a autorização ambiental, que faz com que, e entra dentro do debate da poluição sonora. Não se pode construir da forma que quer, do jeito que quer, sem passar por pareceres legais. E alguns desses pareceres implica diretamente na ideia de poluição sonora. Um outro ponto aqui que nós podemos entrar aqui, que está no nosso slide, é quando fala de restaurantes e o lazer noturno. Os bares, em geral, restaurantes e bares com áreas ao ar livre, quando chega um bom tempo, podem passar de 110 decibéis. Neste grupo também entram os ruídos de pubs e discotecas, animais, latido. O ruído gerado pelos animais pode passar despercebido, mas os latidos e uivos de um cachorro podem ficar perto de 60 a 80 decibéis. Mais uma vez, repito aqui. E o que é que cabe a gente refletir acerca disso? A poluição sonora, ela é danosa para o ser humano quando ela é contínua. Quando ela não é contínua, ela é incômoda. Ela incomoda. E não basta apenas ela causar algum dano na sua saúde. Se ela incomoda, você também pode denunciar, você também pode fazer com que a lei fique ao seu favor. Então, latidos de cachorro, uivos, isso está diretamente ligado àquelas pessoas que criam e que esses animais, eles provocam de forma contínua esses ruídos. Evidentemente que dificilmente alguém vai sofrer algum dano com relação a uivos ou latidos de cachorro, mas a depender da idade e da sensibilidade da pessoa, isso pode incomodar muito. Então, são dois pontos aqui também para que a gente reflita, para que a gente possa ampliar a nossa discussão. Outros pontos aqui que eu julgo como sendo de grande importância para a compreensão dentro de uma situação mais geral do que nós estamos conversando. Uma coisa é entender como nós estamos fazendo aqui o conceito de poluição sonora, o que é que ela implica uma vez existindo a continuidade do barulho, aquilo que diz a OMS enquanto barulho tolerável, enquanto aquilo que é recomendável,
Outra coisa é quando esses limites eles são ultrapassados. Uma vez esses limites estando ultrapassados, eles começam a causar danos. Quando não causam danos, causam incômodo. Incômodo, a depender da situação, é um tipo de dano. Mas esse ponto que nós vamos entrar agora, ele menciona problemas ligados a psicopatológicos, psicopatologias e psicológicos, danos ocasionados por esses ruídos, por essa poluição sonora no qual nós mencionamos. Então, esses danos, eles implicam diretamente na sua condição e na sua forma de vida. Então, os danos psicopatológicos são os seguintes, pessoal. Ninguém está livre disso aqui, não. Por isso, a importância do debate, da compreensão e da ampliação dessa ideia de poluição sonora. Porque não basta apenas, enquanto concurseiro que está se preparando para passar em concursos extremamente concorridos, não é necessário apenas saber o básico. É importante o aprofundamento, porque é no aprofundamento em que você vai se distanciar de dezenas de milhares de outros concorrentes. Então, o conceito de poluição sonora, as ideias relacionadas à poluição sonora, aquilo que os órgãos legais recomendam, aquilo que é tido como recomendável, isso aí você tem que ter em mão. Contudo, dentro de um processo de aprofundamento, nós entramos aqui aos danos. Então, sobre os danos psicopatológicos, nós temos uma agitação respiratória, aceleração da pulsação, aumento de pressão arterial, dor de cabeça e, no caso de barulhos extremos e constantes, gastrites, colites ou, inclusive, infartes. Então, eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui, porque esses pontos, eles relacionam a consequência da poluição sonora. E uma vez a poluição sonora, elas sendo retratadas, elas sendo acontecidas de formas constantes, os danos psicopatológicos são esses aí, extremamente graves. Então vejam, agitação respiratória, aceleração da pulsação, aumento da pressão arterial, dor de cabeça, no caso de barulhos extremos e constantes, gastrites, colites e infartos. Vejam a gravidade que pode ser ocasionada a partir do não respeito à chamada poluição sonora. Temos também as consequências e os efeitos psicológicos. O ruído pode provocar episódio de estresse, fadiga, depressão, ansiedade ou histeria, tanto em seres humanos quanto em animais. É por isso que em várias cidades do Brasil já estão passando leis que proíbem de forma muito contundente os fogos de artifícios. Vários municípios estão passando com esse projeto de lei sendo aprovados, porque não é apenas uma questão do incômodo, o que nós falamos no início aqui. O incômodo ele é gerado a partir de qualquer tipo de barulho que ultrapasse o recomendado, mas a depender da sensibilidade. E quando nós falamos de a depender da sensibilidade, nós estamos falando sobre recém-nascidos, doentes, acamados, nós estamos falando de idosos. A depender dessas categorias, o barulho ele é completamente constrangedor. O barulho ele é completamente inútil e faz com que essas pessoas, esse grupo, eles passem por problemas sérios. E os problemas sérios aqui mencionado no slide. Então vejam,
Isso pode levar a um óbito? Pode. É difícil? É, mas pode sim. Isso pode levar a um processo em que ocorra um tipo de paralisação do corpo de forma temporal ou permanente? Pode sim, porque os elementos aqui estão postos. Isso faz com que aumente o estresse também. Aumente o estresse. As principais vítimas desses barulhos são esses grupos, recém-nascidos, acamados e idosos, os principais. Como também os animais, que eles sofrem muito com essa questão do barulho. Então, esses dois pontos aqui, sobre as consequências, têm que ser extremamente compreendidos. Temos que fazer essa relação desses tipos de problemas aqui se ocasionando com a poluição sonora. Uma vez dominando os elementos que desencadeiam a poluição sonora e também compreendendo os elementos que trazem como consequência a poluição sonora, nós começamos a entrar no processo de aprofundamento. Nós começamos a nos distanciar de umas dezenas de milhares de concurseiros também. Então, outras consequências que nós podemos ter, vejam, nesse momento não importa muito se a consequência é mínima, ela é grave ou gravíssima. Nós estamos falando das consequências. E por consequência, nós temos que entender que é um dano que é causado para o ser humano, para uma vida. Então, outras consequências que nós temos da poluição sonora. Sono e conduta. Atenção, um ruído superior a 45 decibéis impede conciliar o sono ou dormir corretamente. Tenhamos em conta que o ideal, conforme a OMS, aí a nossa fonte, é não passar de 30 decibéis. Tudo isso pode influir a posteriori na nossa conduta, provocando episódios de agressividade ou irritabilidade. Então, a agressividade e irritabilidade são processos que desencadeiam estafas, que desencadeiam estresse. E tudo isso pode ser ocasionado com uma coisa que nós achamos às vezes que é banal e simples, que é a questão do barulho. Do barulho de uma forma exacerbada, de um barulho de uma forma que nos prejudica. Então, outras consequências da poluição sonora, memória e atenção. O ruído pode afetar a nossa capacidade de concentração, o que, ao mesmo tempo, pode provocar baixo rendimento. A memória também sofre, por exemplo, quando vamos estudar. Um dado interessante, atenção para isso aqui. O ouvido precisa um pouco mais do que 16 horas de repouso para recompensar 2 horas de exposição a 100 decibéis. Veja que coisa. Acredito que nesse momento você pode estar também assistindo essa aula com um fone de ouvido. E a depender do volume desse fone de ouvido, você pode estar entrando aqui dentro dessas categorias de pessoas que podem sofrer algum tipo de dano. Esse tipo de dano ele pode ocorrer a curto, a médio e a longo prazo. Vai depender da continuidade desses barulhos. Então, essas consequências, elas nos mostram que existe uma gravidade gigantesca que deve ser analisado, estudado e compreendido acerca da poluição sonora. Então temos aí mais um outro ponto aqui de debate, que é sobre a questão da criminalização. Quais são os meios que podem ser provocados quando existir esse tipo de irritação? Então vejam, pessoal, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou na última quarta-feira 2. Então, quando nós entendemos isso aí, quando vocês pegam esse ponto aqui, na última quarta-feira 2,
entendam que foi em 2015. Proposta que caracteriza a poluição sonora como infração administrativa. O projeto original considera a poluição sonora como crime, incluindo na lei de crimes ambientais. Então, esse é um terceiro ponto da nossa discussão, do nosso aprendizado de hoje. Então, a partir do momento em que existem leis ou uma lei própria que faz com que a poluição sonora seja enquadrada, a partir do momento em que existir essa irritabilidade, é necessário que esse tipo de recurso ele seja acionado. A partir do momento em que essa lei ela for colocada em prática por mais e mais cidadãos, esses problemas de poluição sonora tendem a diminuir. As consequências e os problemas psíquicos podem diminuir. Então, o debate sobre poluição sonora está enquadrado dentro de um crime do meio ambiente. Então, dessa forma, cabe sim se fazer valer dessa lei. E se fazer valer dessa lei, cabe também uma compreensão de que o seu direito do sono, do silêncio, a sua privação, ela tem que ser respeitada. Então, dessa forma, esses pontos aqui, esses 3 pontos aqui debatidos até o momento, nos dão substâncias para que a gente possa nos apropriarmos cada vez mais sobre essa temática. E aí, esse próximo slide aqui que eu trago para vocês é um slide bem interessante, tá certo? É um slide de 2008, tá certo? Então é muito recente, que fala sobre as cidades mais ruidosas do mundo, ou seja, as cidades que mais poluem a partir do som, as cidades que têm as maiores poluições sonoras. Então aqui nós temos as 10 primeiras. Então vejam, nós temos Guangzhou, na China, é a cidade que mais produz poluição sonora do mundo. Então, as consequências dessa poluição sonora que nós vimos anteriormente vão chegar a médio e longo prazo para essa população, não tenha dúvida. Então, nós temos Nova Delhi, fica lá na Índia, nós temos Cairo, no Egito, Mumbai, também na Índia, Istambul, na Turquia, Pequim, na China, Barcelona, na Espanha, Cidade do México, no México, França e Argentina. Uma curiosidade, veja que desses 10 países, nós temos Guangzhou, Nova Delhi, nós temos Mumbai, nós temos Pequim. Desses 10, 4 são na Ásia. Nós vamos ter um na África, que é o Egito, nós vamos ter um na América Central, que é a Cidade do México, um na América do Sul, e vamos ter a Argentina, e nós vamos ter 3 na Europa: Turquia, Istambul, Barcelona na Espanha e Paris na França. Com isso, a síntese que nós fazemos dessa nossa aula aqui é a seguinte. Primeiro ponto, entender e compreender o conceito de poluição sonora, os elementos que causam a poluição sonora, os limites dessa poluição sonora, trazidos com dados oficiais da Organização Mundial de Saúde. Uma vez dominando esse primeiro ponto, a gente já começou a caminhar. O segundo ponto são as consequências relacionadas aos problemas gerados pela poluição sonora. Então, nós conseguimos identificar aqui que diversas causas de estresse, chegando até a infartos, podem ter como consequência a poluição sonora. O terceiro ponto de análise, vimos que existe uma lei específica para combater esse processo, para combater a poluição sonora. Uma vez essa lei sendo acionada, ela sendo colocada em prática,
temos tranquilamente a condição de evitar uma série de problemas relacionados a esse tipo de problema ambiental, já que a poluição sonora ela é enquadrada em um crime ambiental. Uma vez estando dispostos, apreendido, compreendido esses 3 pontos, você pode ter a certeza e a segurança que os primeiros passos para se dar bem em resolver questões relacionadas à poluição sonora, você já começa a se apropriar. Então, diante desses 3 elementos aí, uma vez sendo apropriado, entramos no processo do conceito básico, depois tentamos estabelecer os aprofundamentos e depois entramos de uma forma muito simples e reduzida, já que não é a proposta de discutir leis, mas entramos na lei específica que combate a poluição sonora. Dessa forma, esses pontos sendo apreendidos, esses pontos sendo estudados de uma forma rotineira, a partir do seu tempo de estudo, exercícios de questões de revisão, você se torna um candidato muito competitivo em qualquer concurso que venha a ter essa temática. Uma temática simples, mas que necessita de aprofundamento. Uma temática básica, mas que necessita de levar algumas ideias mais à frente. E uma temática que, por muitas pessoas acharem ser simples, esse processo de aprofundamento ele não vem e às vezes fica em uma casquinha de banana. Então, para você, concurseiro, eu desejo um bom estudo. Revejam essa aula quantas vezes forem necessário. Faça as anotações, um bom estudo e uma boa sorte. Até a próxima. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Professor Augusto Quaresma na área, seja muito bem-vindo para a gente começar as discussões aqui no que diz respeito a tópicos essenciais para o teu concurso público na área do direito constitucional. Tá? Esse concurso que sem nenhuma dúvida, tem a potencialidade de mudar a sua vida. A gente vai começar estudando aqui os aspectos mais importantes no que diz respeito ao Ministério Público, tá? E em seguida, para encerrar o conteúdo de direito constitucional, nós vamos fechar as discussões falando acerca da Defensoria Pública e, por fim, vamos responder algumas questões potenciais de prova que podem vir a ser abordadas no teu concurso, tudo bem? Então vamos lá, fazer as nossas discussões aqui, tirar efetivamente as nossas dúvidas acerca desses tópicos importantes e necessários para o teu concurso e, por fim, nós vamos estar aqui arrematando as discussões, fechando as discussões, visualizando os tópicos relevantes no que diz respeito a temáticas tão relevantes quanto, perfeito? Então vem para cá para a gente começar as nossas discussões nesse momento. Bom, como eu já falei, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Augusto Quaresma, tá? Eu sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal. O currículo aqui é apresentado. E aí hoje, o tema da aula diz respeito ao Ministério Público. A gente vai começar falando sobre o Ministério Público. Antes de continuar as discussões acerca desse tópico tão relevante, eu queria fazer uma ponderação. O Ministério Público, ele é uma função essencial à justiça, tá? O MP, ele é uma das funções essenciais à justiça. Sem Ministério Público não há justiça. Ok? A gente estuda o Ministério Público dentro do tópico maior que se chama funções essenciais à justiça. Tudo bem? Consegue observar esse aspecto prático que a gente aqui delineia? Então, quando a gente pensa em Ministério Público, pensamos consequentemente em uma função que é essencial à justiça, mas que não é ela tão somente. As funções essenciais à justiça ainda dividem-se em Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e Defensoria Pública, tá? De regra, essas são as 4 funções essenciais à justiça. O Ministério Público,
a advocacia pública por meio das procuradorias, a Advocacia Geral da União e outras pautas tão relevantes quanto, a advocacia privada e, por fim, nós temos aí a figura da Defensoria Pública. No nosso conteúdo de aula de hoje, a gente vai aprender acerca do Ministério Público, tá? Do MP, e vamos falar também acerca da Defensoria Pública, que pode ser aí estadual, que pode ser aí da União, mas nós não vamos nos debruçar acerca de competências e pautas nesse sentido, porque o nosso concurso não exige isso. Mas para o Ministério Público, a gente também vai aprender que a sua organização pode se dar em MPU, que é o Ministério Público da União, ou MPE, que é o Ministério Público dos Estados, beleza? Vamos aqui fazer alguns traços delineadores acerca da matéria, mas ó, vai estudar acerca de Ministério Público, vai estudar sobre a Defensoria Pública, o que há de mais importante para você nesse momento é responder questões de prova e ler o texto constitucional seco, tá? Ler o texto constitucional seco é essencial, é importantíssimo, muito relevante e, sem sombra de dúvidas, é o que vai efetivamente cair na tua prova, tudo bem? Então vem comigo para a gente começar a aprofundar o nosso conhecimento nessas discussões. As discussões elas se iniciam a partir do artigo 127 da Constituição Federal, que traz para a gente a informação que o Ministério Público é uma instituição permanente, tá? O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem é incumbido-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ok? O Ministério Público ele é uma instituição, olha, permanente. Se é permanente, não é transitória. Lógico que o MP é uma instituição permanente, tá? Essencial à função jurisdicional do Estado. Ou seja, como a gente acabou de discutir no início da aula, o Ministério Público ele constitui uma função essencial à justiça. Função esta que é essencial à ideia de função jurisdicional do Estado. Isso porque o Ministério Público é responsável por dar o impulso também, né? Não apenas o MP, mas é uma das instituições responsáveis por promover o impulso, tá? Por impulsionar a atividade jurisdicional. Logo, o Ministério Público atua de forma essencial no que diz respeito à função jurisdicional do Estado. A gente sabe que essa função jurisdicional é a função exercida pelo Poder Judiciário. Então vamos lá, nós temos o juiz, temos os membros do Ministério Público e temos aí, eventualmente, um acusado. O MP é função essencial à justiça, é função essencial à atividade jurisdicional do Estado. Sem o Ministério Público, não há como a gente pensar no exercício livre, né, no exercício dinâmico, no exercício eficaz da função jurisdicional do Poder Judiciário. Porque o MP não foi criado, atenção, o Poder Judiciário não foi criado para fazer a persecução penal, por exemplo. Quem vai fazer todo o papel de acusar, inclusive de investigar em casos concretos, inclusive também de garantir a ordem jurídica e promover essas funções que estão aqui delineadas no caput do artigo 127, essas atribuições são do Ministério Público. Funções essas que são exercidas por uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe aí, olha, a defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? São as principais funções que são aí desempenhadas pelo Ministério Público quando se pensa aqui efetivamente em garantia de justiça, tá? Vamos lá aprofundar o nosso conhecimento agora. Além disso, vamos estudar agora os desdobramentos. Primeiro desdobramento que a gente pode estudar do artigo 127 é o parágrafo 1º, que fala que são princípios institucionais. Tome nota. São princípios institucionais do Ministério Público, tá? Quais são os princípios institucionais do MP, Augusto? São princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Esses são os princípios institucionais do Ministério Público. Gente, meu aluno, minha aluna que me escuta, é importantíssimo que tu saiba diferenciar desde pronto, desde logo, princípios institucionais, tá? Princípios institucionais não pode se confundir de jeito nenhum com garantias dos membros, tá? Quando eu penso em princípios institucionais, eu estou pensando em princípios que se aplicam à instituição do Ministério Público. E quando eu penso em garantia dos membros do MP, eu estou pensando em garantias que são garantidas aí aos membros do Ministério Público, tá? Então já existe uma diferença gritante. Os princípios institucionais são o princípio da unidade, tá? Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e princípio da independência funcional. Esses são aí os princípios institucionais da instituição tradicional, né, forte no nosso país, que é hoje o Ministério Público, tá? Então vamos avançar. Dando continuidade, a gente encontra a previsão de que ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa. Ao MP, ao Ministério Público, é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto lá no artigo 69, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e sobre o seu funcionamento. Então, o Ministério Público, gente, desse parágrafo 2º, é necessário demais que se retire a seguinte informação. O Ministério Público, ao Ministério Público, na verdade, é assegurada a autonomia funcional e administrativa, tá? Então, em outras palavras, o Ministério Público ele possui autonomia para atuar naquilo que for atribuição do Ministério Público fazer, ele possui autonomia ampla para agir, tá? Daquilo que é competência do Ministério Público realizar, ele possui autonomia ampla para tanto, beleza? Então, o Ministério Público tem autonomia tanto funcional como administrativa. E aí, para que ele consiga se organizar do ponto de vista administrativo, a própria Constituição Federal deixou muito claro que esta autonomia funcional e administrativa poderão, ou ser, desde que observados o artigo 69, propor ao Legislativo a criação de extinção de cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e títulos, propor ainda a política remuneratória e os planos de carreira e propor aí através de lei que disponha sobre a organização e funcionamento do Ministério Público enquanto instituição permanente. Essa que é uma função essencial à função jurisdicional do Estado. Beleza? Parágrafo 3º nos diz que o Ministério Público, o MP, elaborará, tá? O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, o Ministério Público, o próprio MP, tem competência, tem atribuição, aliás. O Ministério Público não tem competência, tá, gente? Anota isso no material. O Ministério Público não tem competência. O Ministério Público sempre vai ter atribuição. Quem tem competência é o Poder Judiciário. O Ministério Público tem atribuições. E essas atribuições são delineadas tanto pela lei como pela própria Constituição Federal. O Código de Processo Penal, por exemplo, faz uma delineação de diversas atribuições que são ofertadas aos membros do Ministério Público. Então, a gente precisa diferenciar aqui a atribuição de competência. Quem tem competência é o Poder Judiciário. O MP tem atribuição nos termos do Código de Processo Penal, nos termos do Código de Processo Civil, nos termos da própria Constituição Federal e outras legislações tão importantes quanto, tá? E aí a gente chega aqui, veja.
que o MP vai ser responsável por elaborar a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Parágrafo 4º nos diz que se o Ministério Público não encaminhar, tá? Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária, se o MP não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados, na forma lá do parágrafo 3º que a gente acabou de visualizar. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo foi encaminhada em desacordo com os limites estipulados no parágrafo 3º, que são os limites que também, né, o parágrafo 5º joga a competência para o parágrafo 3º, mas quem vai fazer, de fato, os limites dessa proposta orçamentária do Ministério Público, na verdade, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tá? Então, se a proposta orçamentária de que trata este artigo foi encaminhada em desacordo, ou seja, fora com os limites estipulados lá no parágrafo 3º, que são justamente os limites aí que a gente vai visualizar no que diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta, tá? Orçamentária anual. Então, veja que interessante. O Poder Executivo ele procederá aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária anual. Gente, isso já foi questão de prova. Imagine a seguinte situação. O Ministério Público ele vai lá e propõe uma proposta orçamentária, mas essa proposta está em total desacordo com a LDO. O que é a LDO, Augusto? Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Ministério Público propôs a lei orçamentária dele, mas essa lei orçamentária está em desacordo com as regras da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que vai ser feito em termos práticos? O Poder Executivo, atenção, porque isso já foi cobrado em prova, tá? O Poder Executivo poderá promover e proceder aos ajustes necessários, tá? Para consolidar a proposta orçamentária anual. Beleza? Já que vai ter que ter de todo jeito essa proposta orçamentária anual, o que é que o Ministério Público fez? Mandou a proposta em desacordo com as regras da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como tá fora, meu amigo? Como tá fora, a opção é uma só. A opção é, ponto 1, Poder Executivo chega lá e o Executivo ajusta. E o Executivo ajusta, tá? Para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, as previsões no que diz respeito à proposta orçamentária do MP. Beleza? Vamos seguir. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto, olha, com exceção, se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Mais uma previsão importantíssima trazida aqui pelo artigo 6º, pelo artigo 127, parágrafo 6º. Isso porque durante a execução orçamentária, né, durante a execução do programa da lei orçamentária que foi aprovada no Ministério Público, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que fujam daquilo que foi acordado, dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas existe uma exceção. A regra é clara, né? Aprovou uma proposta orçamentária? Não aprovou? Beleza. Então não pode fugir disso. Tá lá o orçamento dizendo, ó, você tem tanto aqui que não pode passar disso o teu gasto. Beleza? Tu pode gastar no máximo tanto. E é possível que o Ministério Público gaste além, extrapole esse limite? Sim. E qual é a situação que autoriza isso?
no caso de previamente autorizado para tanto, ele abra créditos suplementares ou especiais. Mas, para que se abram créditos suplementares ou essenciais, se for necessário que haja situações suplementares ou essenciais. Tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai dispor em sentido objetivo quais seriam as situações que autorizariam aqui a abertura de um crédito suplementar de fato. Perfeito? Vem para cá. O Ministério Público abrange, atenção, vamos agora entender como se dá a composição do Ministério Público. Já entendemos como funciona a ideia de orçamento do MP, perfeito, tá? Já entendemos como funciona a ideia de orçamento do Ministério Público, massa. Agora o que a gente precisa entender é como se dá a composição do MP, beleza? Como é que se dá a composição do Ministério Público? E aí a gente vai ter duas situações bem interessantes. Vê só. Nós temos Ministério Público dos Estados, tá? E temos Ministério Público da União, MPU, MPE. Beleza? O MPU, ele compreende uma série de órgãos. O MPE é isolado. Beleza? Então vem para cá. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende, porque como eu já disse, o Ministério Público ele se divide em MPU e MPE. Ministério Público dos Estados, que todo Estado vai ter seu Ministério Público, e Ministério Público da União, que compreende outras instituições dentro do MPU. De pronto, eu vou deixar muito claro que o chefe do MPU é o PGR. Quem é o PGR, Augusto? Procurador-Geral da República. O chefe do MPU, tá? Quem manda em tudo aqui no Ministério Público da União é o PGR, Procurador-Geral da República. Pessoa que vai ser nomeada pelo Presidente da República de acordo com os requisitos que já nós vamos estar aqui discutindo, perfeito? Então, quem manda no PGR, no MPU, é o PGR. Quem manda no Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. E quem é que manda no MPE, Augusto? É o PGR também? Negativo. Procurador-Geral da República não manda nos MP estadual. Quem manda no MP estadual é o PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, que todo MP vai ter. Beleza? Então vamos avançar. Aí a gente chega aqui, ó, Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, que é o MPF, Ministério Público do Trabalho, que é o MPT, Ministério Público Militar, que é o MPM, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o MPDFT. Beleza? Então o MPU, ele compreende todas essas galeras aqui, ó. Todas essas galeras estão dentro do MPU. MPF, MPT, MPM e MPDFT estão dentro da estrutura do MPU. Beleza? Vamos avançar. E o Ministério Público dos Estados isolado, lá no inciso 2, ó. O Ministério Público, ele, no que diz respeito à sua composição, ele se divide em MPU e MPE. O Ministério Público da União está lá, o Ministério Público dos Estados está cá. Beleza? Aí vem o parágrafo 1º e nos diz que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, como dizemos, né? A gente viu isso, a gente discutiu acerca disso, tá? O Ministério Público da União, ele tem um chefe. E quem é o chefe do MPU? O chefe do MPU é o Procurador-Geral da República. Hoje no Brasil, o Augusto Aras. É o nome do Procurador-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República, olha que interessante, questão potencial de prova, tá? Questão potencial de prova no que diz respeito à nomeação do Procurador-Geral da República. Vem pra cá. O chefe, o Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República, tá? Beleza, show, massa. Mas ele é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, tá? O Ministério Público da União, ele tem por chefe o Procurador-Geral da República,
que é nomeado pelo presidente da República dentre os integrantes da carreira. Então não é qualquer pessoa que vai poder ser aqui Procurador-Geral da República, não. A escolha do PGR, ela se dará entre os membros da carreira. Beleza? Esses membros da carreira, eles precisam ser maiores de 35 anos de idade, tá? E o seu nome, ó, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Beleza? Para mandato de 2 anos, sendo permitida a recondução. Então, se é permitida a recondução, é porque A está no singular, logo significa que existe a possibilidade de uma única recondução do Procurador-Geral da República para mais 2 anos. Beleza? Vamos lá, August. Como se dá a escolha do Procurador-Geral da República? Muito fácil. Ele vai ser aqui nomeado pelo presidente da República, dentre os integrantes de carreira, tem que ser maior de 35 anos de idade e após a aprovação do seu nome, pela maioria absoluta, tá? De onde, Augusto? Do Senado. Do Senado. Como é que é a maioria absoluta do Senado? Metade dos senadores, ó, metade mais 1. Maioria absoluta é metade dos membros mais 1. Quantos membros tem no Senado Federal? 81 membros. Então, é metade desses 81 membros mais 1 membro. Beleza? É dessa forma que a gente estrutura aqui a maioria absoluta do Senado Federal. Metade dos 81 senadores mais 1 senador. E aí nós vamos ter aprovado esse nome dele, do candidato a Procurador-Geral da República, maior de 35 anos, integrante de carreira, pelo Senado Federal, por maioria absoluta mais 1, que é justamente a maioria absoluta, né? Metade dos membros mais 1, Procurador-Geral da República já está apto a ser nomeado pelo presidente da República. Perfeito? Vamos avançar. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Então, em síntese, para botar para dentro, precisa aqui de autorização do presidente da República. Desculpe, de autorização do Senado Federal por maioria absoluta. Para tirar, para destituir, precisa da mesma autorização de maioria absoluta dos membros do Senado Federal, também por maioria absoluta. Perfeito? Vamos sabe que o parágrafo 3º nos diz que os ministérios públicos dos estados e do DF e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Aqui eu preciso fazer uma observação. Os procuradores gerais de justiça, eles precisam, eu repito, Procurador-Geral de Justiça precisa, para ser nomeado, tá, da formação de uma lista tríplice. Beleza? Os Ministérios Públicos dos Estados e do DF e territórios vão formar uma lista tríplice dentre os integrantes da carreira na forma da lei respectiva. Geralmente, essa formação de lista tríplice se dá dentro dos colégios dos promotores de justiça, tá? E aí, formada a lista tríplice, para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, que será nomeado pelo Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Então, diferente de como ocorre com o Procurador-Geral da República, em que ele é submetido aqui ao Senado Federal, para aprovação de seu nome por maioria absoluta dos membros do Senado Federal, sem a existência de lista tríplice, gente. Não existe lista tríplice para a nomeação de Procurador-Geral da República, mas existe lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo aqui discutido e parágrafo 3º, tá? Em que, após a formação de uma lista tríplice, o chefe do Poder Executivo vai nomear de fato, né, para mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Beleza? Ó, gente,
Temos agora as garantias dos membros do Ministério Público, beleza? Vamos discutir agora em sentido objetivo quais são as garantias de que gozam os membros do MP. E nós temos aqui as seguintes garantias. Ó. A primeira delas, inciso 1. Garantia da vitaliciedade. Tá? Primeira garantia aqui delineada para os membros do Ministério Público, a vitaliciedade, que se dá após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Então vamos lá. Quando é que se alcança o período de vitaliciedade? Esse período de vitaliciedade é alcançado após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Inamovibilidade, ó. Inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sendo ainda assegurada aqui a ampla defesa. Beleza? Repito, inamovibilidade é justamente o fato de que o promotor de justiça, para que ele não tenha medo de atuar, assim como acontece com os membros da magistratura, para que estes não fiquem com medo de exercer a sua independência funcional, estes vão gozar da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade dos subsídios, tá? Justamente porque o promotor de justiça, salvo motivo de interesse público, é importante pontuar, tá? Porque a inamovibilidade ela não é absoluta. Se existir motivo de interesse público, tá? Existindo motivo de interesse público mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sendo assegurada ampla defesa, é possível que o promotor de justiça vaze, seja tirado daquela cidade e mande para outra. Tá? Isso é o que vem a ser o Instituto da Inamovibilidade. Veja como é difícil você tirar um promotor de justiça de onde ele está para um outro lugar. Tá? Isso ocorre justamente para que o promotor ele possua, de fato, a liberdade de exercer a sua independência funcional. Beleza? E também ó, a irredutibilidade de subsídio. Mais uma garantia, né? Irredutibilidade de subsídio. Fixada aí na forma do artigo 39, parágrafo 4 e seguinte, né? Nos termos da linha C do inciso destacado. E aí agora a gente tem as vedações que são ofertadas aos membros do Ministério Público. Poxa, essas vedações são extremamente tranquilas. Quando cobradas em prova, são cobradas exatamente na literalidade. Tá? Basta realizar uma leitura atenta das vedações e perceber que quando se cai em provas no que diz respeito a vedações aos membros da carreira do Ministério Público, essas vedações elas são cobradas na literalidade que está aqui descrita. Tá? Muito tranquila as vedações do Ministério Público, muito fácil, tá? Até então nós tivemos 3 situações bem interessantes. Ó. Nós estudamos os princípios institucionais, nós estudamos as garantias dos membros, né? E agora nós acabamos de visualizar as vedações que são aplicadas aos membros do MP. Então temos esses 3 institutos importantes para colocar na cabeça e não esquecer. Princípios institucionais, ponto 1. Vedações aos membros do MP, ponto 2. Garantias dos membros do MP, ponto 3. Você precisa saber, a gente discutiu aqui, deixou bem delineado, mas é importante que você leia, releia e leia. Tá? São pontos importantes aí para a tua prova. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5. E aí agora nós temos as funções institucionais do Ministério Público, tá? Que também são importantíssimas aí para a tua prova. Vem para cá, para o parágrafo 1º, porque assim como as vedações são extremamente importantes e aí tão somente cobradas de acordo com a literalidade nos concursos de nível médio, tá? Nós também encontramos aqui um outro tópico extremamente relevante para a tua prova, que é justamente aquele que diz respeito às funções institucionais do MP. Também, quando abordado, quando cobrado,
cobrado de acordo com a literalidade do texto. Perfeito? Vamos avançar aqui agora para a legitimação do Ministério Público para ações civis. E aí, vamos lá. MP tem legitimação para propor ação civil? Tem. E ele não tem competência, tá, gente? Ele tem atribuição. Ministério Público não tem competência, Ministério Público tem atribuição. Para as ações civis, previstas neste artigo, tá? O que não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nessa Constituição e na lei. Perfeito? Repito, a legitimação do Ministério Público para ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nessa Constituição e na lei. Ou seja, terceiras pessoas poderão ter legitimidade também para propor essa ação civil. Beleza? A legitimação do MP para ações civis previstas neste artigo não impede a legitimação de terceiros, de outras pessoas e instituições, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nessa Constituição e na própria lei. Veja que as funções do Ministério Público só podem ser exercidas, tá? Essas funções institucionais que discutimos aqui, só podem ser exercidas, apenas podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca respectiva, tá? Essa situação aí é até um pouco complicada de se falar acerca dessa possibilidade de que os membros do MP tenham que, de fato, residir na comarca respectiva da lotação, salvo a autorização do chefe da instituição. E aí o chefe da instituição, que de regra poderá ser o Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral de Justiça, poderão aí, de fato, dar essa autorização para que, né, o membro do Ministério Público não venha a residir, não resida na comarca da respectiva lotação, né? Justamente aí através de autorização do chefe da instituição. Vamos lá. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, tá? O ingresso na carreira do Ministério Público, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Só que não é todo mundo que pode fazer esse concurso, tá, gente? Existem alguns requisitos aqui bem complexos para que sejam atendidos e as pessoas possam, de fato, aqui realizar o concurso público de provas e títulos do Ministério Público. O ingresso na carreira do MP far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, sendo assegurada a participação aí da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Beleza? O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando nas nomeações a ordem de classificação. Então, para ingressar nos quadros do Ministério Público, seja como promotor de justiça, seja como procurador da República, é necessário, ou procurador do trabalho, ou procurador militar e etc, tá? Promotor militar, na verdade, é necessário que a gente observe, tá? Que é necessário demais, é essencial que se cumpram os requisitos aqui do parágrafo 3º. Ó, participação da Ordem dos Advogados do Brasil na realização do concurso em todas as fases, tá? Existe do candidato ser bacharel em Direito, com no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observadas aí as nomeações na ordem de classificação. Beleza? Vamos lá. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. A distribuição de processo do MP será imediata, tá? O Ministério Público distribuiu o processo, já é automaticamente de forma imediata distribuído aí para o Poder Judiciário. Os membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se às disposições desta seção, pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Aos membros do MP, junto aos tribunais de contas, aplicam-se às disposições desta seção, pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Gente, antes de dar continuidade aqui com o Conselho Nacional de Justiça, me desculpem, com o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP,
eu queria fazer uma ponderação ainda sobre a composição do Ministério Público. Vocês devem ter observado que nós falamos aqui sobre o MPU e sobre o Ministério Público Eleitoral. E em nenhum momento nós falamos acerca de um Ministério Público Eleitoral, tá? Muita gente pergunta, Augusto, existe um Ministério Público Eleitoral? O MP Eleitoral é uma carreira do Ministério Público da União, por exemplo, o MPU? Não, não existe previsão de Ministério Público Eleitoral na Constituição de 1988. Beleza, Augusto. Mas e as atribuições do Ministério Público Eleitoral? Aquilo que seria a atribuição do MP Eleitoral, quem exerce? Aí existe uma divisão de papéis. Alguns papéis são divididos para o Ministério Público dos Estados, outros são exercidos pelo Ministério Público da União. E quem é que faz essa distribuição? De regra, a LOM-MPU, a Lei Orgânica do Ministério Público da União e as leis orgânicas dos Ministérios Públicos Estaduais. Promovem uma verdadeira distribuição de tarefas e atribuições entre os membros aqui de carreira dos Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público da União, tá? Vamos estudar agora o Conselho Nacional de Justiça, né? Porque o CNMP, ele é importantíssimo para a tua prova, é o artigo 130A, não é verdade? E ele pode vir a ser cobrado de repente no teu concurso. Muito tranquilo, porque é justamente o Conselho Nacional do Ministério Público que é composto aí por 14 membros. E ó, gente, falou em Conselho Nacional do Ministério Público, cuidado para não se confundir entre Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, tá? A composição do Conselho Nacional de Justiça se dá em 15 membros. A composição do Conselho Nacional do Ministério Público se dá em 14 membros, tá? Só que quem vai presidir o CNJ é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem vai presidir o CNMP é o Procurador-Geral da República, tá? Porque são carreiras diferentes, né? O CNJ, ele tem atribuição, ele tem competência dentro da estrutura do Poder Judiciário. O CNMP tem atribuição dentro da estrutura do Ministério Público, tanto do Estado como da União. Perfeito? E aí nós já estudamos a exaustão, quais são as atribuições, e além das atribuições, a gente visualizou no que diz respeito à composição do Ministério Público da União e quem é que compõe de fato estes, tá? O Conselho Nacional do Ministério Público, ele é composto por 14 membros, tá? Nomeados estes membros pelo Presidente da República, sendo que é necessário que haja uma aprovação, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Lembra que maioria absoluta significa metade dos membros mais um, tá? Essa escolha ela se dá para um mandato de 2 anos, sendo ainda admitida uma recondução. E aí eu pergunto, como é que se dá a organização do Conselho Nacional do Ministério Público? Muito tranquilo, muito fácil também. Procurador-Geral da República preside o Conselho Nacional do Ministério Público. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, né? Porque vocês já estudaram comigo que o Ministério Público da União tem 4 carreiras, né? MPM, MPF, MPT e MPDFT. Beleza? Que é isso, Augusto? Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. São as carreiras integrantes do grande grupo que é o Ministério Público da União. Beleza? Lembra que quem preside lá, quem é o chefe do MPU, é o Procurador-Geral da República. E ele não manda em absolutamente nada de regra, tá? No Ministério Público dos Estados, MP estadual. Beleza? A autonomia funcional e administrativa entre MPE, que é o Ministério Público dos Estados, e MPU, que é o Ministério Público da União. Beleza? Então, tamo junto, vamos avançar. Também composto aqui por 3 membros do Ministério Público dos Estados. 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Um é indicado pelo Supremo Tribunal Federal, outro juiz é indicado pelo STJ.
2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Beleza? Essa é a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Os membros do Conselho, oriundos do MP, serão indicados aí pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Compete ao Conselho Nacional do MP o controle da atuação administrativa. Poxa, o parágrafo 2º ele é rico demais para o teu concurso, tá? Ele é uma questão potencial de prova, porque o parágrafo 2º do 130A é justamente dispondo acerca da atribuição que possui o CNMP. Para que é que serve o CNMP? Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira, meu aluno. Tá? Do Ministério Público, do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. E aí cabe a ele ainda realizar todos esses atos que nós vamos aqui discutir. Mas aí tu deve ter bugado. Tu deve pensar o seguinte: porra, Augusto, peraí. Mas tu não tinha dito lá no começo da aula que o Ministério Público ele tem uma das garantias dos membros do MP é a independência funcional? Como é que agora surgiu uma porra de um órgão aqui querendo normatizar, regulamentar, mandar, né, nos membros do Ministério Público? Aí onde você se engana, meu amigo. Segura a onda, vê lá. Vê só. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele não fere a independência funcional do membro. Isso é questão potencial de prova. Cai demais, cai demais. Vira e mexe, cai uma questão dizendo assim, ó. Ó, o promotor de justiça do estado de Pernambuco, lotado na comarca de Caruaru, interior do estado, quer recorrer de uma decisão e o CNMP não deixa. Aí não existe, meu filho. Porque o membro do MP tem independência para agir de acordo com o que ele acha certo, pô. Tá? Ele tem independência funcional. Por isso que vira e mexe, se a gente for pensar aqui no MP, tem promotor de justiça que faz de um jeito o mesmo processo, a mesma coisa. Tem 10 tipos de promotores diferentes, com 10 tipos de ações diferentes. Tá? Porque existe uma independência funcional para que o promotor de justiça aja da forma que ele acha mais adequada. Chorou? Então vem pra cá. Vem pra cá, porque o CNMP, ele vai possuir uma atuação, ó, tá? De controle da atuação administrativa e financeira. Beleza? Não tem muita atuação no que diz respeito à ordem funcional, não. E aí eu indico que vocês promovam a leitura, né, daquelas previsões no que diz respeito à função, à atribuição prática aí do Conselho Nacional do Ministério Público em termos práticos. Chorou? Vem pra cá, ó. Segura agora a onda. O Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes. Eu repito, ó. O Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional. Então, quem escolhe, através de uma votação secreta, o corregedor nacional, é o Conselho, né, que é o CNMP. Este será escolhido dentre os membros do Ministério Público. Ou seja, não é todo mundo do CNMP que vota não, viu, filho? Ei, escuta, não é todo mundo do CNMP que vota não, pô. Quem vota são os membros do MP. E quem é a turma do MP? A galera que é da carreira, gente. Lembra que tem 4 pessoas lá do MPU? Lembra que tem uma turma do MPE? Então, beleza, mas lá no conselho também tem juiz, tem advogado, tem cidadão. Esses caras aí esquece, bota na cadeira. Quem vai escolher o corregedor nacional são os membros do Ministério Público. Tá? Sendo vedada aqui a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes que indico que vocês promovam a leitura atenta. Tá? Vamos começar aqui agora as disposições no que diz respeito à Defensoria Pública. Tá? A Defensoria Pública é um assunto importantíssimo para a tua prova,
também tem previsão aí no seu edital. Foi alterado recentemente pela Emenda Constitucional 80 de 2014. Logo, é um assunto que pode surpreender a tua prova, tá? Vem pra cá. A Defensoria Pública é uma instituição permanente e que também é essencial à função jurisdicional do Estado. Beleza? Incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do inciso tal do artigo 5º desta Constituição Federal. Então, ó, daqui eu já preciso fazer um adendo importante. A Defensoria Pública, ela poderá atuar em todos os graus, em todos os graus, em todos os graus, em todos os graus, tá? Em todos os graus. Tem muita questão de prova que vai dizer que a Defensoria Pública só vai atuar no primeiro grau. Errou, errado. A Defensoria Pública poderá atuar em todos os graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Bora pro exemplo para tu entender? O cara foi preso hoje em Caruaru aí com droga, por exemplo. Droga, tinha 4 acusações de homicídio em face dele. Não constituiu advogado. Então quem é que é nomeado? O direito de defesa é um direito fundamental constitucional, artigo 5º. Vai ser intimada a Defensoria Pública, tá? E aí imagina que o defensor público começou a acompanhar o caso desse cara e ele, depois de alguns anos, foi condenado em primeira instância. Beleza. O defensor público tem a obrigação de recorrer? Tem. A obrigação de recorrer, lógico, se cumprir os requisitos, que aí é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado que vai dispor. Mas se tem possibilidade de melhorar a condição do cara, o defensor tem a obrigação de recorrer para o segundo grau. Atuação em todos os graus. Lembra que eu disse todos os graus? Pronto. O defensor agora vai recorrer para o Tribunal de Justiça. E se lá no tribunal se mantiver a injustiça, ele tem a obrigação de recorrer ou para o STJ ou para o STF. Mas por que é que eu estou falando isso? Porque o defensor público, a Defensoria Pública, tem a obrigação de atuar em todos os graus, se cumprir os requisitos. Beleza? E a atuação da Defensoria Pública é tanto judicial como extrajudicial. Ok? Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados. Tá? Então existirá uma lei complementar aí, de nível nacional, prescrevendo normas gerais para a organização das defensorias públicas nos estados, em cargos de carreiras providos nas classes inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia. Olha quais são as garantias que o membro da Defensoria Pública tem. Inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Beleza? A garantia que possui o membro da Defensoria Pública é tão somente inamovibilidade. Perfeito? Só que, do ponto de vista institucional, as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa. E a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Essa disposição do parágrafo 2º, olha, porque isso é bem recente, 2013, no que diz respeito à autonomia funcional e possibilidade de apresentar proposta orçamentária, aplica-se também às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, que antes não se aplicava. Antes aquela previsão era tão somente exclusiva para o Ministério Público dos Estados. Agora a gente sabe que aplica-se a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, tá? E a Defensoria Pública da União. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no 93, inciso 2 do artigo 90 e artigo 96 desta Constituição. Então, beleza. Princípio institucional são iguais aos do MP, mas as garantias dos membros não. Garantia dos membros aí lá no ponto de vista constitucional, os membros de MP e da magistratura teriam mais, tá?
Os servidores integrantes das carreiras disciplinares nas seções 2 e 3 desse capítulo serão remunerados aí de acordo com o artigo 39, parágrafo 4º, que dispõe aí basicamente sobre a figura dos tetos remuneratórios. Bacana? Vamos aqui agora fazer algumas questões potenciais de prova, tá? E a primeira questão, ela foi cobrada esse ano, 2020. Questão extremamente recente, tá? E aí vem para cá. Segundo a Constituição Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, aí vem para cá. Questões. Letra A. Conta obrigatoriamente com advogados públicos? Errado. Conta com advogados, não necessariamente advogados públicos, tá? É competente para exercer o controle da atuação administrativa e financeira do membro do Ministério Público. Corretíssimo. Gabarito já. Pode rever desde que mediante provocação processos disciplinares de membros do MP e etc. Respondemos já a primeira questão. Segunda questão tem o seguinte, ó. O membro do Ministério Público, também 2020 a questão. O membro do Ministério Público que atua em Tribunal de Justiça discorda do decidido em um acórdão da Corte e pretende recorrer. Percebe, contudo, que o tribunal acolhera integralmente o que fora preconizado para o caso pelo promotor com a atuação no primeiro grau. Tá? E aí a pergunta é, nesse caso, o membro do parquê é Ministério Público, não poderá recorrer? Tudo errado. Tudo que disser não poderá recorrer está errado. Porque o membro do MP tem independência funcional, galera. Então ele pode recorrer sim. Eu dei exemplo disso aqui, viu? Eu dei exemplo disso aqui na aula. Tá? O membro do Ministério Público tem independência funcional. Por que ele não pode recorrer? Ele pode recorrer sim. Tá? Aí vem para as questões. Poderá recorrer. Opa, olha aqui a letra D, ó. Ó, coisa linda. Poderá recorrer devido ao princípio institucional da independência funcional. Chorou, gabarito. Mais uma questão recente, 2018, ó. Ao tratar das procuradorias dos estados, da Defensoria Pública e do MP, a Constituição Federal assegura-lhes a competência para encaminhar suas propostas orçamentárias? Não, porque nem todo mundo aí vai ter essa competência. Procuradoria de Estado não tem competência para encaminhar proposta orçamentária, tá? Assegura autonomia administrativa e funcional apenas às defensorias públicas ao MP a ser exercido também nos termos, mas não às procuradorias dos Estados. Segura a onda. Atribui-lhes a iniciativa legislativa, a procuradoria não tem. Veda aos respectivos membros que participem de sociedade comercial, vedado. Veda aos membros da instituição exercício da atividade político-partidária, tá? Gente, não é 100% isso, beleza? Procuradoria do Estado vai se diferenciar. Então o gabarito aqui, ó, C. B, aliás. O Ministério Público está situado no capítulo das funções essenciais à Justiça, na Constituição de 88. Marca alternativa que não se encontra entre as vedações constitucionalmente designadas aos membros, tá? Ou seja, a questão pede de você uma previsão que não é vedada, tá? Aos membros do Ministério Público. Exercer a advocacia é vedado, participar da sociedade comercial é vedado, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentuais ou custas é vedado. Veja que tudo de acordo, copiou, colou o que estava na Constituição, né? Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, sem qualquer exceção. Errado, porque isso daqui não é uma vedação. É possível que o membro do Ministério Público exerça uma atividade de magistério. Ou seja, ele pode ser promotor de justiça e professor. Por isso que a letra D está incorreta e, consequentemente, é o gabarito. Por dizer que não há qualquer exceção. Quinto, a Constituição Federal atribuiu de forma expressa e direta a legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública para a defesa de interesses difusos ao Ministério Público, assim como as pessoas políticas e a defensoria, assegurando-lhe a privativa tal iniciativa errado, né? Porque lembra que eu falei e deixei muito claro que terceiros poderiam exercer, permitindo a instituição de concorrência de iniciativa no âmbito legal. Totalmente esse gabarito aqui
justamente porque, de fato, gente, de fato, há a possibilidade de uma concorrência, ou seja, tanto da Defensoria Pública ingressar com essa ação civil, como também de outras pessoas competentes nos moldes lá da própria Constituição Federal. Não é exclusiva a competência para tanto, não. Beleza? Aí vamos agora fazer uma análise aqui no que diz respeito a essa questão muito boa, que fala sobre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Tá? Ó, garante a todas essas instituições autonomia administrativa e financeira. É errado, tá? Porque a advocacia pública não tem autonomia administrativa e financeira. Primeiro tá errado. Segundo tá errado. Terceiro, garante a todas as instituições da iniciativa legislativa ou privativa. Errado. Veda ao Poder Executivo realizar ajustes nas propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Olha que a gente viu isso, né? A gente viu essa possibilidade. Aqui fala que veda, fala que não pode, tá? Mas a gente viu que é totalmente possível que haja essa possibilidade. Beleza? Então, consequentemente, ó, veda aos membros do Ministério Público o exercício da advocacia, aos membros da Defensoria Pública o exercício da advocacia, fora das atribuições institucionais. Gabarito aqui, justamente aquela que fala que a única correta é a 5. O resto, gente, tudo errado, tudo fora do padrão determinado pela Constituição Federal. E aqui esse inciso 4 da sexta questão foi exaustivamente discutido por nós em tempo próprio, ao passo que a gente viu que o Ministério Público tem atribuição para apresentar a sua proposta orçamentária. Bacana, perfeito, que bom. Mas se tiver fora dos padrões, sobretudo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio Poder Executivo poderá chegar lá e dizer: epa, meu filho, tá fora! E estando fora, você não vai poder manter essa proposta orçamentária aqui não. Beleza? Então, consequentemente, sexta questão, gabarito aqui, última, em que se fala que apenas a 5 está correta. Beleza, gente? Dessa forma, ó, conseguimos matar aqui muito tranquilamente Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, Defensoria Pública, Conselho Nacional do Ministério Público, vendo tudo o que há de importante no que diz respeito a essas pautas. Perfeito? Continua revisando, continua fazendo questões, porque esses tópicos, sem nenhuma dúvida, vão aparecer lá no dia da tua prova. Perfeito? Tamo junto. Força, foco nos estudos. Nos encontramos muito em breve. Fala, concurseiro, tranquilo? Meu nome é Bruno, vamos tratar hoje do assunto noções de atendimento ao público. Está no seu edital, na parte de conhecimentos específicos, e é muito tranquilo, beleza? Nós vamos começar com o seguinte pensamento. Quando se trata de atendimento ao público, o servidor público, que é o que você vai ser futuramente quando passar nesse concurso, ele tem que ter algumas premissas. Premissas é a ideia que vem antes. A primeira premissa que você deve ter em mente é que o atendimento reflete a imagem da empresa. Ou seja, você não pode fazer qualquer tipo de atendimento. Tem que ser o melhor atendimento possível. Eu tenho em mente que é o seguinte, quando se trata em atendimento no serviço público. Você tem que atender do jeito que você gostaria de ser atendido. Por exemplo, você gostaria de ser atendido com desleixo, com rapidez, no sentido de tratar você mal. Ninguém gosta de ser atendido assim. Quando você estiver fazendo a sua prova, leve a lógica com você. Você gostaria de ser atendido desse jeito? Se a resposta é não, que é, você vai saber que a imagem da empresa, no caso, o atendimento, reflete na imagem da empresa. Nós temos algumas classificações de atendimentos. Eu vou passar aqui para o slide para vocês fazerem uma anotaçãozinha. Pronto, aqui é o meu Instagram, caso você queira fazer parte da minha rede exclusiva de 50 seguidores. É só seguir lá e tirar algumas dúvidas se quiser também. E essa é a classificação de atendimento. Eu vou escrever aqui no quadro, para vocês verem. E logo em seguida eu volto para o slide, para vocês anotarem as especificações. Nós temos 3 classificações de atendimento. Nós podemos classificá-la em mal, bom ou excelente. Só um instante. Problemas técnicos. Voltando. O atendimento ele pode ser mal, bom ou excelente. É um assunto muito tranquilo, sério mesmo. Vocês vão gostar. Ainda mais quando resolver as questões,
e acertar todas. Quando nós temos a classificação como mau atendimento, quer dizer que o atendimento ele ficou abaixo da expectativa. Vou colocar só uma setinha, porque você vai ter o slide de apoio. Aí você nem precisa se preocupar em copiar. Voltando, quando o atendimento ele é classificado como bom, quer dizer que ele atendeu às expectativas. Você simplesmente chegou na repartição, no órgão público, pediu o atendimento, né? Foi lá, digamos que é um INSS da vida. Chegou lá, você foi bem atendido, foi atendido com presteza. Presteza quer dizer agilidade. Não ficou esperando em filas. Quando foi atendido bem. Então quer dizer que quando o atendimento na classificação dele é bom, quer dizer que ele atendeu às expectativas. Atendeu a letra. O bom do seu material de apoio é porque o Word ele digita bem, não é a minha letra, né? Atende às expectativas. Não vou torturar você mais com a minha letra, não. E quando ele é excelente, aí é o que nós buscamos no serviço público e no atendimento, quer dizer que ele superou as expectativas do cliente. Quer dizer que ele superou as expectativas. Viram? Pronto. Eu vou colocar no slide rapidinho. Você coloca na pausa e escreve isso. Beleza? Slide. Ó, princípios do bom atendimento. Voltando. Os princípios do bom atendimento são basicamente 3. Você deve ter foco na necessidade do cliente, foco no cliente e foco na necessidade do cliente. Eu fiz um esqueminha aqui embaixo, como podem ver. Foco e necessidade do cliente. Por que foco e necessidade do cliente? Porque você, como futuro servidor público, vai trabalhar com pessoas. E quem são as pessoas? São os nossos clientes. Então você tem que fazer o melhor serviço possível para os nossos clientes. Vou trazer um quadradinho aqui, porque eu sou o doido dos quadrados. Então podem ver no quadro, né? Pronto. E coloquei como um adendo aqui, manutenção na qualidade do serviço. Por que manutenção na qualidade do serviço? Existe uma questão clássica de concurso público, que é o seguinte. Imagine que tem um servidor novo, vai ser você daqui a um tempo, e tem um servidor antigão. O antigão está lá faz muito tempo, né? Como o nome já disse. E esse servidor antigão, ele não aceita algumas implementações tecnológicas. Ele não aceita usar o computador, ele não aceita, por exemplo, deixa eu ver, porque o computador é o mais implementar que tem, né? Por exemplo, eu já conhecia o servidor que ele não usava certos programas de computador, só usava um programa antigo, que demorava mais, só que era mais tranquilo para ele. E a gente não procura esse tipo de serviço hoje. Nós atendemos o princípio da eficiência, que foi implementado na Constituição, na emenda 19. Beleza? Você vai estudar isso sobre o princípio da eficiência em direito constitucional administrativo ou em alguns tópicos do seu edital que está lá. Mas você deve ter em mente que nós devemos procurar sempre a eficiência no serviço público. É para isso que existe um ótimo princípio do atendimento e essa matéria, porque você vai trabalhar com o público. Então a manutenção da qualidade do serviço é essencial. Como é que você vai ter um serviço de qualidade se ele não tem manutenção nele? Você faz de qualquer jeito. Não tem isso, beleza? Aqui, deixa eu voltar no slide, né, para vocês poderem dar aquela anotada. Bota 5 segundinhos de pausa e volta, beleza? Vou passar. Dicas para um bom atendimento. Voltando. Quando você for fazer suas questões de prova, daqui a pouquinho a gente vai resolver algumas, vai ter o seguinte dilema. Você sabe o que é um bom atendimento ao público, porque você sabe como você quer ser tratado. Mas a prova vai perguntar princípios, dilemas, pequenos apontamentos que você tem que saber. No caso, eu vou lhe passar agora. Na verdade, nem coloquei no quadro porque são muitos princípios e dicas, né? Mas aqui, por exemplo, cumprir prazos e horários pré-ajustados com o cliente. Você gostaria, eu vou sempre estar voltando nesse tópico, de como você gostaria de ser atendido. Você gostaria de marcar, no caso hoje é tudo via internet, né? Você pré-agenda no site que você vai ser atendido às 9 horas.
Você chega com alguns minutos de antecedência, umas 8h40. Dá 9 horas, o órgão não abre. Dá 10 horas, o órgão público não abre. E você lá esperando, perdendo o seu dia, lhe tratando mal, porque, no caso, é moroso para o serviço público e é moroso. Moroso quer dizer ruim. Para o cliente, você esperar por muito tempo a ser atendido. No caso, você é até uma violação dos direitos humanos. Tem algumas questões mais aprofundadas que falam isso. Voltando aqui, ó. Empatia. E o que seria empatia? Empatia seria você se colocar no lugar do cliente. O cliente, você tem que pensar o seguinte: tem alguns clientes que vão chegar, quando fala cliente, lembre-se que é sempre o público, que vão chegar em você e não tem um certo nível de instrução. É uma pessoa idosa, é uma pessoa do campo que não teve a oportunidade de estudar. E você tem que ter a escuta empática para poder se colocar no lugar dele e ajudar ele da melhor maneira possível. Cordialidade. É sempre voltando naquele tópico. Como eu gostaria de ser atendido? Cordialidade é ser atendido da melhor maneira possível. E assim é o que você vai fazer quando estiver no seu serviço público. Vou colocar o óculos que eu sou ceguinho. Tá vendo? É uma hora muito tranquila. Você pode até pegar seu café. O meu tá acabando, mas tava cheio. É porque eu não queria que vocês soubessem que eu sou viciado em café. Vamos lá. Tópico: cortesia no atendimento. Não pode ver cortesia no atendimento. E o que seria a cortesia? A cortesia, ela vai andar junto com a cordialidade. Você vai atender da melhor maneira possível, escutando empaticamente o cliente, para saber o que ele pode, o que você pode fazer para ele para atender da melhor maneira possível. Mais um tópico: ser ético. Você tem no seu edital a matéria ética no serviço público, que inclusive eu vou gravar a aula dela. Quando eu digo ser ético, é ser transparente. Você não vai inventar falsas promessas para o cliente, dizendo que se ele votar na próxima semana, ele vai ser atendido ou vai ter o problema resolvido, quando você sabe que não vai. Você tem que evitar a todo custo esse tipo de dano ao serviço público e ao cliente. E a parte de ser ético, andar automaticamente junto com a parte de informar e orientar com segurança. Lembre-se, você sempre vai estar atendendo da maneira que você gostaria de ser atendido, como seu pai gostaria de ser atendido, sua mãe. Então você vai fazer da melhor maneira possível e vai agir eticamente, de maneira justa. Você não vai ficar inventando falsas promessas. Tá vendo que a matéria é muito tranquila? Vou avançar aqui um tópico com vocês. O que evitar no atendimento ao público? Vou colocar aqui para vocês só copiarem rapidinho. Pausou, voltou, beleza. Gírias. Bom, eu sou de Pernambuco e aqui o que mais tem é gíria. Eu sou uma pessoa jovem, né? Tenho 22 anos. E costumo falar gírias normalmente. Todo mundo costuma, né? Mas ao chegar ao serviço público e você vê, tá lá, vestido como servidor, chega uma pessoa de 50 anos e você fala: e aí, meu irmão? Quer o quê? Você acha que isso é ético? Isso é um bom atendimento? Danado. Tá vendo? Mais um gira, danado. Você acha que seria ético? Muita gente não se incomodaria de ser atendido com gíria. Seria até um pouco mais confortável pelo meio social que a pessoa vive. Mas não deve ser atendido em momento algum com gíria. Outro exemplo de gíria que você deve evitar a todo custo: gírias que envolvem palavrões. Por favor, me evite isso a todo custo. Bota na cabeça que você vai morrer se você falar um palavrão na repartição pública. Você não fala não. Uma gíria que é muito comum aqui em Pernambuco. A gente fala muito meu irmão, né? Meu irmão é um bom guia daqui. Vou deixar só esses dois exemplos de gírias, mas vocês sabem muito mais do que eu e tem no material de apoio. Eu coloquei no PDF um exemplo, uma lista exemplificativa de gírias, por assim dizer. Mau atendimento. Eu vou falar 3 tópicozinhos que você deve evitar a todo custo e que são classificados como mau atendimento no serviço público. O primeiro
infelizmente a gente via muito e vê ainda em alguns órgãos públicos, é a famosa arrogância. Aquela pessoa que não está feliz com o serviço público, mas fica lá, feito móvel, só fazendo mal ao serviço público e sendo arrogante com os demais, infeliz no trabalho. Outro problema muito comum, que eu falei que você deve evitar a todo custo, é a desonestidade. Você deve andar junto com princípios éticos. Desonestidade. Cai em português também, viu? Tudo em português que você ganha mais. Aqui é só o ponto para você não perder de jeito nenhum. E também a famosa impaciência. Enquanto eu falo esses tópicos, vem alguém na sua cabeça? Algum exemplo? Se veio, essa é a pessoa que você deve evitar ser. Quem não gosta de ser bem atendido, não é? Eu vou colocar aqui no slide rapidinho, só para vocês verem mais alguns exemplos de mau atendimento e como você deve evitar eles a todo custo. Beleza? Esses são os exemplos. Voltando. Lembrando, gente, que esse material aí em Word, na verdade em Word não, em Excel, e nesse daí, que Excel, não? Qual o nome disso? PDF. Faz tempo que eu estou informado, tem que voltar inclusive. Princípios para que o atendimento seja bom. Volta para o slide. Pronto. Coloca na pausa, escreve no seu caderno rapidinho e volta para mim. Atender rapidamente. É a famosa presteza. Eu vou apagar esse pedaço aqui, já que você já copiou e é muito tranquilo. E vou copiar alguns tópicozinhos para você. Tá ligado? Isso é uma gíria. Evite. Mas como aqui é uma aula descontraída, você está assistindo essa aula a caminho da sua prova, de tão tranquilo que é esse assunto. Vamos entender aqui. Atender rapidamente. Essa vai ser a questão mais fácil da sua prova, gente. Pode ter certeza. Vamos ver. Eu esqueci algum tópico, né? Você pode até pensar que eu estou voltando, fazendo uma espécie de loop, sendo pleonástico nesses tópicos, mas talvez até seja. E você não pode perder essa questão de jeito nenhum. Caramba! Se vocês souberem de vender caderninho de ortografia para melhorar minha letra, eu agradeço. Bom, vamos colocar só esses dois tópicos aqui. Já tem que você tomou café, bebeu água. E vou voltar para o slide para vocês lerem comigo. Princípios que devem para que o atendimento telefônico seja bom. Atender rapidamente. Se identificar. Bom, vocês vão ler porque realmente fica uma aula muito chata se eu ficar lendo para vocês. Esses princípios são... Muita gente conhece a empresa... Eu não vou falar o nome não porque pode ser um pouco antiético e os exemplos que eu vou dar também vão ser. Mas tem uma empresa de telemarketing que trabalha para a INSS. Você possivelmente conhece ou já trabalhou nela. Eu já tive o desprazer de trabalhar lá. E lá, quando eu fui trabalhar, a gente passou por um série de treinamentos sobre como ser um bom ouvinte, para poder atender da melhor maneira possível o cliente. No caso, o segurado. Nós seguimos uma série de protocolos. Isso aqui você pode chamar de protocolo. Protocolo do bom atendimento. Por assimilação, você pode levar esses protocolos para o atendimento ao público geral. Mas aqui é telefone. A caneta falhou. Atendimento ao telefone. Beleza? É complicado, gente, trabalhar com pessoas por telefone. Porque são muitas variáveis. No material em PDF de vocês, tem uma lista, grande mesmo, sobre
como você deve agir em algumas situações. O material em PDF você está muito mais completo do que essa aula. Essa aula vai ser só um bate-papo entre a gente, para que você tenha certeza que você vai citar essa questão e que não precisa mais vê-la de qualquer maneira. Existe uma série de exercícios, se não me engano são 10 questões para você resolver, a gente vai resolver algumas daqui a pouco. E eu vou estar aqui para o slide com vocês só para você printar e copiar esses princípios ou protocolos para um atendimento telefônico seja bom. Lembrando que tem bem mais princípios e protocolos na sua lista do PDF, beleza? Agora nós vamos resolver algumas questões. Questão 1. Assinale a alternativa que apresenta somente características de um bom atendimento, tanto pessoal quanto por telefone. Letra A. Educação, boa comunicação e apatia. Letra B. Iniciativa, disponibilidade e frieza. Letra C. Cortesia, empatia e flexibilidade. Letra D. Agilidade, descaso e falta de educação. Voltando aqui para mim rapidinho. Tem algumas alternativas aí, pedaços. Lembre-se que na sua prova sempre vai vir assim. Essa inclusive é uma questão de prova. Eles colocam tópicos que são óbvios, educação, por exemplo, boa comunicação e apatia. Você não deve atender o cliente com apatia, certo? Apatia seria uma espécie de frieza. Você não deve atender. Você vai perceber que toda questão traz tópicos certos e sempre um errado. Por exemplo, iniciativa, disponibilidade e frieza. Você deve atender o cliente com frieza, de modo frio, pense mal. Letra C. Vou para a letra C por questão de logística. Letra D. Agilidade, descaso. Você vai atender o cliente com descaso, com falta de educação. Isso não existe não. Voltando para a letra C. Cortesia, empatia e flexibilidade. Tem dúvida que essa é a alternativa correta? Essa é uma questão de prova. Vou voltar aqui para vocês terem certeza que é a questão correta. Letra C. Questão 2. São atitudes corretas em um atendimento telefônico, exceto, ou seja, ele quer a alternativa errada, que é o exceto. Vão vir três alternativas corretas e uma errada, que é a errada que a gente quer. Atenda a chamada nos primeiros toques, dizendo o nome da empresa, setor, seu nome e bom dia, boa tarde. Primeiros toques. Guarde bem essa alternativa. Próxima. Ouça o usuário com atenção e o interrompa quantas vezes forem necessárias para compreender qual a sua necessidade. E aí, qual é a mais gritante de errada? Porque a gente está procurando errada. Lembre-se que a alternativa 3 não está correta. A primeira está correta. A letra B, obviamente, já é a nossa alternativa errada. Letra C. Se a ligação não se referir à sua área, informe que irá transferir para a área responsável e faça a transferência. Óbvio que está correto. Quando eu trabalhava nessa empresa de telemarketing, tinha pessoas que ligavam querendo saber sobre uma espécie de seguro, só que não era da minha área. Aí eu informava, seguindo os protocolos, que ele ia ser encaminhada e ia ser atendida na melhor maneira possível e mais rápido possível para o setor responsável por aquele atendimento, que não era o meu. Mas eu informava ao cliente que ele ia ser atendido. Próxima alternativa. D. Caso seja necessário anotar recado, confirme os dados para evitar erros. Por favor, né? Correto. Próximo. Gabarito. Gabarito. Letra B. Beleza? Esqueci de mostrar o gabarito. Vocês vão acreditar em mim. Gabarito. Letra B. Pronto, pessoal. Essas são nossas redes sociais, caso você queira entrar em contato. A minha rede social está no início do vídeo, caso você queira entrar em contato, tirar aquela dúvida e tal, fazer parte do meu grupo seleto de 50 seguidores, sucesso do Instagram. É só me seguir, beleza? Nós vamos encerrar essa aula de atendimento ao público. Você viu que é algo muito tranquilo, que você vai matar de primeira, não vai errar essa questão. Lembrando que são muitas questões de conhecimento específico. E uma vai ser atendimento ao público, que é essencial para o seu cargo. Você tem que ter as premissas, como eu falei, a ideia anterior, primitiva, de que tem que seguir certos padrões de atendimento. Tranquilo? A nossa aula termina aqui. E é isso aí. Valeu!